queridos amigos, são todos muito bem-vindos à nossa conferência de famílias, realizada pela Igreja Batista Bíblica Monte de Sião, situada na Rua Feira de Santana, número 100, no bairro Cristo Rei, na cidade de Simões Filho, Bahia. E, dando início ao culto ao nosso Deus, eu quero nesse instante te convidar, querido irmão e irmã, para nós orarmos ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos pela bênção da eterna salvação em Jesus Cristo. Te agradecemos, ó Deus, por este dia e pela permissão do Senhor na realização desta conferência que hoje se inicia. Que em tudo o nome do Senhor seja louvado e que o Senhor fale a cada coração que ouvirá especialmente a tua palavra nesta noite. É o que nós te pedimos, muito agradecidos, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. O tema da nossa conferência é relacionamento familiar e o subtema para hoje à noite é relacionamento entre pais e filhos, e o nosso pregador vai tratar desse tema, logo mais falarei dele. Quero, junto com você aí de casa, querido irmão e irmã, louvarmos ao Senhor com o hino de número 15 do nosso cantor cristão, Exultai. também do nosso cantor cristão.
fazer a nossa leitura bíblica no Salmo 127. Salmo 127. Se você tem uma Bíblia em casa, por favor, pega a sua Bíblia e faça conosco essa leitura. E também durante os louvores, querido irmão e irmã, não só assista, louve a Deus aí também de onde você está, tá bom? Salmo 127. Eu vou convidar o irmão Mateus para fazer essa leitura, enquanto você também acompanha daí da sua casa, tá bom? Salmo 127. Vem, irmão Mateus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre do seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Amém. Muito obrigado, irmão Mateus. Que Deus aplique a leitura da sua palavra em nossos corações. E aproveito para pedir aos irmãos e amigos que durante os hinos que as famílias estarão louvando ao nosso Deus e os cânticos, os hinos que nós estamos louvando ao Senhor, que você, o Senhor, que a senhora meditasse na mensagem que cada hino desse traz, tá bom? Nós vamos agora cantar em louvor ao nosso Deus, vem nosso lar abençoar. Abre portas para
famílias pelo relacionamento familiar e especialmente relacionamento entre o casal. E queria mais uma vez convidar os irmãos aí em suas casas também para curvar a sua cabeça e vamos orar ao nosso Deus. Nosso Deus e Pai, mais uma vez, diante, ó Deus, da Tua presença, em adoração ao Senhor, nós queremos Te agradecer pelas famílias, Te agradecer, ó Deus, por cada casal e também pedir ao Senhor que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, todos os casais, os nossos relacionamentos e que o nome do Senhor em tudo seja louvado através das nossas vidas. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos, muito agradecidos. Amém. Convidamos a segunda família para louvar ao nosso Deus nessa noite e agora a família do nosso irmão Júnior estará louvando ao nosso Deus. Agradecendo pelas nossas famílias. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos sem fim. É o que nós vamos cantar agora. Seja grato a Deus pela família que você tem. Pode não ser a melhor família do mundo na sua visão, mas é a família que Deus te deu. Coração a gozo
Deus seja louvado e que nós sejamos gratos pela família que Ele nos deu, pelo suprimento que Ele tem dado às nossas famílias. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127, verso 1, o texto que lemos no início deste culto. E como último louvor em família nesta noite ao nosso Deus, convido a família do nosso irmão Daniel Sacramento para louvar ao Senhor. Meus irmãos e amigos, preciso dar algumas informações. Amanhã, pela manhã, a nossa escola bíblica ela vai começar às 9 horas da manhã, assim o nosso Deus permite. E queria te convidar a estar conosco mais uma vez, virtualmente. E é claro, se você não tem compromisso neste horário da manhã, querido irmão, querida irmã, dê preferência à programação da sua igreja. Se a sua igreja for ter alguma atividade nesse horário, algum culto ao Senhor, preferência lá, por favor, tá bom? E depois você vem e assiste aí esse culto ao nosso Deus. Mas se você pode estar conosco, querido amigo, amiga aí virtualmente, esteja para ouvir também o culto ao Senhor, a palavra do Senhor a ser pregada. Nessa noite, o nosso pregador, como também amanhã pela manhã e também amanhã à noite,
é o nosso querido irmão, pastor John Coquense. E ele é lá de Ouro Preto do Oeste, Rondônia, é missionário naquela cidade. Ele e a família, são missionários aqui no Brasil. E é quem Deus vai usar para trazer a mensagem dele aos nossos corações nessa noite. Então nós vamos, nesse instante, convidar a sua atenção. E se a sua família não estiver agora, todo mundo sentadinho, reunidinho, juntinho, faça isso agora, com a Bíblia na mão, para ouvir a mensagem do nosso Deus que vai ser pregada. E eu tenho certeza, querido irmão, amigo, de uma coisa: Deus vai falar o que você, o que eu, o que a nossa família precisa ouvir. Então dê atenção ao Senhor, não se distraia com nenhuma outra coisa neste momento aí na sua casa, tá bom? E abre bem o teu coração, os teus ouvidos, a palavra de Deus, para ouvir o que o Senhor tem a falar aos nossos corações. E antes de passar a palavra ao nosso pregador, ao nosso pastor John, eu vou convidar o irmão Lucas para orar ao Senhor, agradecendo por essa primeira parte do culto e pedindo pela mensagem do Senhor que vai ser pregada. Vem, irmão Lucas Sabarreiro. Oremos. Senhor Deus amado Pai, mais uma vez aqui, Senhor, na Tua presença, agradecemos, ó Pai, por mais este dia, agradecemos, ó Pai, pela primeira parte do culto, ó Pai, que até aqui foi realizada, pelos hinos cantados, pelas leituras feitas, ó Pai, que todos venham tocar o nosso coração. Peço pela mensagem logo mais, ó Pai, que assim o Senhor faça assim a vez com que ela venha fazer morada nos nossos corações e que deixemos a cada dia de ser ouvintes e sim praticantes da Tua palavra. Isso é tudo que eu te peço e agradeço, em nome de Cristo Jesus, amém. Amém. Você só vai sair depois dessa transmissão com fome, se você quiser, porque a comida que a palavra de Deus vem aí agora, tá bom? Pastor John tem a palavra. Olá, Igreja Batista Bíblica Monte de Sião, em Simões Filho, Bahia. É um grande privilégio estar com vocês, ou pelo menos através de umas gravações nessa conferência de famílias, conversando com o pastor Luiz uns anos atrás e vendo ele com sua esposa em Rio Crespo, um campamento em Rio Crespo, aqui em Rondônia. Eu percebi algo especial, que Deus estava na vida do pastor Luiz. Ele é um homem especial e eu fico feliz pela amizade que eu tenho com ele. Ele manda mensagens para mim, está orando por mim, pela minha família, pelo nosso ministério. Ele pregou a nossa conferência aqui no ano passado e realmente Deus usou ele. E eu, quando ele me convidou para pregar essa conferência, era para eu ir para os irmãos aí na Bahia e estar com vocês para pregar e tudo. E eu fiquei muito feliz. É uma honra. Infelizmente, o mundo decidiu fazer algo estranho, né? Essa quarentena e tudo. Na verdade, é Deus que permitiu. E nós estamos vendo Deus usar até esse coronavírus para alcançar almas com o Evangelho. E eu quero agradecer a Ele por tudo que Ele está fazendo. E essa vez, irmãos, eu não vou poder ir para a sua igreja, mas essas mensagens, Deus permitindo, vão poder chegar e vocês vão, eu estou orando, vão poder ajudar os irmãos com as suas famílias, que é uma das coisas mais importantes. E eu quero que Deus opere em cada família e que as mensagens que eu prego nesses vídeos sejam úteis para cada irmão, para cada irmã, e também que seja uma grande bênção para o pastor Luiz e a esposa dele. Eu amo vocês e eu agradeço vocês por essa oportunidade. E deixe-me falar, olha, eu sei que é uma gravação, eu não vejo vocês, eu não estou podendo conhecer os irmãos, e eu provavelmente às vezes eu fico mais sério do que eu ficaria se eu pudesse ver os irmãos. E eu espero que vocês, possam entender que o meu alvo é simplesmente pregar a palavra de Deus de uma forma sincera, de uma forma clara e com toda a autoridade de Deus. Mas eu gosto tanto de brincar e rir e tudo, mas são assim, do jeito que eu preguei,
E eu estou passando aos irmãos essas coisas porque eu quero muito enfatizar a verdade. Satanás está destruindo famílias. As igrejas estão perdendo famílias. E nós não podemos continuar nesse caminho. Precisamos voltar para a Bíblia e seguir o que ela fala sobre a família. Então, o foco dessas mensagens é voltar para a Bíblia e considerar o que ela diz sobre as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos casamentos, todas essas coisas. Haverá 4 mensagens minhas e vai ser uma bênção aos irmãos. Eu acredito, porque eu vou mostrar certos versículos bíblicos tão maravilhosos que tem a ver com esses relacionamentos familiares. Eu sou o pastor John, eu me casei com minha esposa em 2001, o nome dela é Julie. Deus nos abençoou com 5 filhos, Celina, Gabriel, Elias, Christian e Moriah. E nós somos uma família missionária aqui em Rondônia, temos aqui pouco mais do que 10 anos, estamos implantando a Igreja Batista Independente na cidade de Ouro Preto do Oeste. Se você quiser dar um passeio aqui em Rondônia, vocês serão muito bem-vindos na nossa igreja nessa cidade. Por favor, orem por nós, pelo nosso ministério, pela nossa família, pelos projetos da nossa igreja e também orem pela conferência, orem pelo seu pastor, sejam uma bênção ao seu pastor, por favor. E para todo mundo que está assistindo, vamos abrir os nossos corações para Deus. Ok, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios, por favor. Efésios capítulo 6. Nós vamos lidar com a criação dos nossos filhos. O relacionamento, então, entre pais e filhos. E aqui, nas palavras inspiradas do apóstolo Paulo, Efésios 6:4, está escrito: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. É a nossa responsabilidade criar os nossos filhos. Em 1 Reis, por favor, se vocês puderem achar na sua cópia da Palavra de Deus, em 1 Reis, capítulo 3, nós vemos a história do início do reino do rei Salomão, filho de Davi. E aqui Deus vai para ele e oferece ajudar ele, e ele faz uma oração dizendo: Deus, eu preciso de sabedoria para ser o rei desse povo. Eu sou como um menino pequeno. E quando ele faz essa oração aqui em 1 Reis capítulo 3, Deus responde falando no versículo 12: Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. Em outras palavras, Salomão, você vai ter sabedoria além de todos os outros. E nós sabemos, lendo a Bíblia, que a única pessoa que tem mais sabedoria não é somente um homem, mas é também Deus, o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Em capítulo 4 de 1 Reis 4, versículos 29 a 34, lemos o seguinte: E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar.
E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens e do que Etã, Esraíta, e Emã, e Calcol, e Darda, filhos de Mau. E correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até ao hisopo, que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves e dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Então Salomão, ele não tinha igual. E eu sei que os que querem criticar a Bíblia, querem falar que a Bíblia não tem coisas corretas na área da ciência, na área da moralidade, na área da história, etc. E nós temos tanta coisa para mostrar que não é verdade isso. A Bíblia fala a verdade em cada página, todo lugar. Deus não falhou. Mas também há uma área onde a Bíblia não falha, e essa área onde Deus não falha é a área da sabedoria que a Bíblia nos dá. E alguém pode dizer, mas esse Salomão, a Bíblia fala que ele tinha mais sabedoria, mas como? E eu digo aos irmãos, é só abrir o livro de Provérbios, e logo você encontra sabedoria, além de toda a sabedoria que você pode encontrar nesse mundo hoje em dia. Você pode ir para todas as bibliotecas e ler todos os livros, e eu garanto, você não vai achar a quantidade de sabedoria e a profundeza de entendimento que se encontra no livro de Provérbios. E não é interessante que nesse livro se encontra vários sábios conselhos de Salomão presta atenção, aos filhos dele. Ou seja, não é interessante que o homem mais sábio do mundo dedicou um livro inteiro da Bíblia para a educação e a criação dos filhos dele. A coisa mais sábia que um pai pode fazer com a vida dele é ensinar a sabedoria de Deus aos filhos dele. A coisa mais sábia. Nós podemos valorizar muitas coisas, mas precisamos compreender que a responsabilidade de cada pai e de cada mãe é a criação dos filhos deles. Eu tenho os meus filhos. Eu não posso entregar os meus filhos para uma escola e dizer, vocês professores, vocês têm que criar os meus filhos. Eu também não posso entregar os meus filhos para a escola bíblica dominical da minha igreja e falar, vocês vão precisar criar os meus filhos. Eu tenho a minha vida, eu tenho as minhas outras responsabilidades, vocês agora têm essa responsabilidade. Deus nunca entregou a responsabilidade da criação dos nossos filhos para a escola pública ou para a escola bíblica dominical. Nunca. A responsabilidade é nossa e o homem mais sábio do mundo percebeu essa necessidade. E ele escreveu vários provérbios. Eu não sei como ele ensinava essas coisas aos filhos deles, mas nós sabemos que segundo a lei de Deus, no livro de Deuteronômio, que era e é para o pai e a mãe passar tempo em cada momento com seus filhos, deitando-se, levantando-se, andando no caminho, em qualquer lugar, usando esse mundo
para ensinar sábios conselhos, para dar direção aos seus filhos. Eu não sou Salomão. Eu não tenho toda a sabedoria disponível na minha cabeça para simplesmente ensinar aos meus filhos que meus filhos precisam saber. Mas eu sei quem tem, é Deus que tem, e Ele me deu a Bíblia. E dentro da Bíblia, Ele me deu o livro de Provérbios. Eu posso seguir os passos do rei Salomão na sabedoria que Deus lhe deu para também ensinar aos meus filhos. Não, eu não posso seguir completamente o exemplo do rei Salomão. Ele falhou, especialmente na área da moralidade. Ele falhou. E também ele até entrou em idolatria por causa das várias esposas dele. E há uma diferença entre ter sabedoria e seguir essa sabedoria. Há uma diferença, irmãos, entre saber a palavra de Deus ou conhecer a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Então, enquanto eu mostro essas coisas aos irmãos, essas coisas que precisamos ensinar aos nossos filhos, deixe-me também enfatizar, precisamos orar pelos nossos filhos. Porque nós podemos encher as vidas dos nossos filhos com vários ensinos bíblicos, mas se os nossos filhos não tiverem atividade do Espírito Santo nos corações deles, não adianta, não vai ter resultado bom. Os nossos filhos vão ao inferno cheios de conhecimento bíblico, mas não tendo Jesus no coração. Em primeiro lugar, então, nas nossas orações, precisamos orar que os nossos filhos conheçam Jesus de verdade como seu Salvador pessoal. Que cada um dos nossos filhos receba Jesus de verdade, pela graça, por meio da fé. Que os nossos filhos não confiam nas obras e que os nossos filhos tenham arrependimento verdadeiro, que realmente reconheçam que são pecadores, precisando do Salvador Jesus Cristo. E daí precisamos orar que os nossos filhos queiram seguir Jesus, queiram servir ao Senhor, queiram ser uma bênção ao povo de Deus e ser evangelistas aos perdidos. Precisamos, irmãos, então, orar, irmãos, pelos nossos filhos. Mas, além disso, nós não devemos, depois de orar, simplesmente entregar os nossos filhos aos outros, às escolas e tudo. Nós precisamos reconhecer a nossa responsabilidade. Então, irmãos, vamos entrar no livro de Provérbios, o caminho que Salomão escolheu para ensinar os filhos dele. Vamos chegar aqui em Provérbios, capítulo 1. E nós vamos notar algo, continua aqui no livro de Provérbios. Salomão vai ficar usando as palavras filho meu, mostrando para nós que Salomão reconheceu a responsabilidade que ele tinha para com os filhos dele. Filho meu. Aqui em Provérbios capítulo 1, versículo 8, ele diz: filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensinamento de tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço. Aqui em Provérbios 1, 8, nós vemos que é a nossa responsabilidade como pais passar aos nossos filhos instrução. Nós precisamos passar o tempo com os nossos filhos para instruí-los, mostrar para eles como viver a vida, como agir. Eu tenho os meus 5 filhos e quando eu vejo os meus filhos crescendo e se desenvolvendo, ficou bem claro logo no início que eles precisavam de muita ajuda. Nasceram 100% dependentes de mim.
para se alimentar, para se vestir, para aprender as coisas, para se proteger de coisas que podem causar dano, que podem prejudicar, precisavam de mim. E eu preciso então estar disposto e disponível como um pai para instruir. Eu preciso de olhos que vão ver as necessidades no entendimento dos meus filhos e fala: filho, faça o seguinte, fale assim, instruindo os meus filhos. Você pode escolher momentos específicos, talvez um horário todo dia para ensinar os seus filhos, mas além disso, pense sobre cada situação e como você pode instruir. É bom ver um pai, não somente a mãe, mas um pai que sabe ver o filho dele e instruir o filho dele. Agora vamos ver aqui versículos 10 e 15, diz aqui: filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Versículo 15: filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. É nossa responsabilidade como pais passar aos nossos filhos avisos. Eu não entendo esses pais que falam: mas meu filho, ele vai ter que entrar no mundo, ele vai ter que conhecer o pecado, ele vai ter que ver os resultados ruins de certas decisões, então vou deixar meu filho simplesmente viver a vida dele. Eu não vou exigir nada, eu não vou avisar meu filho, eu não vou proteger meu filho, vou simplesmente deixar meu filho conhecer o mundo. Se ele quiser fumar, vou deixar ele fumar. Se ele quiser beber, vou deixar ele beber. Se ele quiser usar drogas, ele vai ver que não é bom. Irmãos, isso é loucura. Tal pensamento não vem da sabedoria de Deus. Salomão disse para o filho dele: filho, tenho aviso. Eu quero te avisar, há pessoas nesse mundo que querem pecar, e não é para vocês seguir essas pessoas vão causar problemas nas vidas dos outros, e se você entrar nisso, você vai ser conhecido como um deles, e o que acontece? E você vai acabar prejudicando a sua vida, a sua família, o seu futuro. Filho, por favor, preste atenção, e deixe-me falar aos filhos, jovens, adolescentes, crianças que estão me ouvindo. Um pai, uma mãe que fala: filho, por favor, não faça isso. Normalmente não vem de pais que, odeiam seus filhos. Esses pais estão mostrando amor por dizer: filho, por favor, não vá para esse lugar, não passe tempo com essa pessoa. Não entre nessa conversa, não entre nesse debate aqui. Não vai com os que querem falar mal dos professores, dos pastores e outros. Filho, eu tenho um aviso. Quando você tem um pai assim, filho, por favor, jovem, adolescente, criança, por favor, reconheça. A pessoa que troca sua fralda, a pessoa que alimenta você, a pessoa que ensina você, também dá avisos porque quer tomar conta de você. Percebe a responsabilidade? E nós precisamos valorizar os avisos dos nossos pais. Agora podemos ir para capítulo 2, versículo 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor
e acharás o conhecimento de Deus. É a nossa responsabilidade como pais também passar aos nossos filhos alvos sábios. Ele diz aqui em versículos 1 e 3 e 4, se aceitares, se clamares, se como a prata buscares. E daí em versículo 5 ele diz, então. E em versículo 9 ele diz, então. Ele está dizendo, filho, perceba o seguinte, existem bons alvos, sábios alvos, e se você fizer isso, vai dar para você esse resultado. Então tenha esse resultado como seu alvo, e para você chegar aqui na sua vida com sabedoria, entendimento, conhecimento, então filho, preste atenção, você vai ter que colocar essas coisas na sua vida. Como um pastor, eu sou um bispo. A palavra bispo quer dizer alguém que precisa supervisionar, ou seja, a pessoa da igreja, a ovelha, talvez não tenha a habilidade de ver para onde ela está indo, essa ovelha. A pessoa vai ter que passar por várias portas. E depois chega em um certo lugar. Eu, como o bispo da igreja, o pastor da igreja, eu preciso ver além de todas as portas. Eu preciso mentalmente entrar em cada porta e ver o fim. Daí, na minha pregação e nos meus conselhos, eu falo para os ovelhas, olha, se você entrar nessas portas, você vai chegar nesse lugar. Como um pai, eu sou o bispo do meu lar. E eu preciso ver para onde vai o meu filho. Eu preciso ver os resultados de cada passo. E eu preciso falar aos meus filhos, se você fizer isso, então isso vai acontecer. Se você fizer aquilo, então aquilo vai acontecer. Então eu preciso colocar na vida do meu filho sábios alvos. Eu não acredito que eu devo controlar o futuro do meu filho. Por exemplo, seria uma bênção todos os meus filhos entrar no ministério como missionários, porque eu sou missionário? Claro, eu ficaria muito feliz com isso. Mas o meu alvo não é controlar isso. Meu alvo é dar bons alvos aos meus filhos, alvos espirituais, alvos para com Deus, para que o meu filho possa ter toda a oportunidade para ser qualquer coisa que seja a vontade de Deus. Então, eu posso instruir o meu filho de uma forma que meu filho vai ver como viver uma vida boa e correta e moral, sabe, uma vida justa diante de Deus. E se Deus quiser que meu filho seja o presidente, ou se Deus quiser que meu filho simplesmente seja, sabe, alguém que é, ou não sei, você pode escolher outra vocação, outra profissão, qualquer coisa. Se Deus quiser que meu filho seja pastor, evangelista, se Deus quiser que minha filha seja simplesmente uma dona de casa, ela não tem um nome muito público, mas em casa ela serve a Deus, ajudando o marido com a família e criando os filhos dela. Eu quero que minha filha seja a melhor dona de casa, o meu filho, melhor pastor ou presidente. Mas para os meus filhos chegarem nesse lugar, em primeiro lugar, meus filhos precisam compreender que existe o se e o então. Se você fizer isso, então isso vai acontecer. Bons, sábios alvos. Agora vamos para capítulo 3, versículos 1 e 2 de Provérbios. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Irmãos, é a nossa responsabilidade como pais passar aos nossos filhos esperança. Ele diz aqui, eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Nós precisamos ter esperança no que nós ensinamos. Filho,
Se você guardar isso, se você colocar isso na sua vida vai ser muito, muito melhor. Você não precisa estragar a sua vida como outros estragam as suas vidas. As minhas palavras são sabedoria, dão prudência. E daí, quando você chegar em certas decisões, você já vai ter entendimento e você não vai precisar cair no erro, cair no pecado, porque você vai ter essa sabedoria para ajudar você. Eu acredito que o lar deve ser um lugar de alegria e de esperança. Mas eu admito, por causa de vários fatores, nem é sempre fácil. Os pais, então, têm que procurar tudo de Deus para manter esperança e dar uma ideia ao filho. Por exemplo, vamos imaginar que há um filho que não tem as habilidades que os outros filhos têm. E vamos imaginar que pessoas falam certas coisas e esse filho fica desanimado. Nós não precisamos dizer, filho, mas você não consegue fazer as coisas dos outros, é porque você fica enfatizando a falta de ter habilidade. Porque habilidades não são tudo. Você pode não ter habilidade, mas você pode ter dependabilidade. Que quer dizer que ainda que você não consiga fazer certas coisas como os outros, pelo menos as pessoas podem contar com você. Eu me lembro de um pastor que já faleceu, ele falou, a melhor habilidade é a dependabilidade. Se as pessoas puderem contar contigo, depender de você, é melhor do que poder cantar ou correr. Dá para seu filho a esperança que se você fizer o certo, isso já é o suficiente. E se além disso Deus quiser dar para você um talento aqui, um talento ali, amém e aleluia. Mas a nossa esperança não é poder fazer algo melhor do que os outros, ou ser igual aos outros. A nossa esperança é que Deus vai abençoar a nossa obediência à palavra de Deus, que Ele dá favor aos que querem obedecer à palavra dEle. Ele diz aqui, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Agora vamos ver versículos 11 e 12. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. É a nossa responsabilidade, irmãos, como pais, passar aos nossos filhos o conhecimento de Deus. Aqui Salomão começa novamente com as palavras, filho meu, dizendo, às vezes Deus vai nos disciplinar, às vezes Ele vai nos corrigir. E quando vem essa repreensão, Deus pode trazer algo difícil nas nossas vidas para nos repreender. E nós podemos é possível ficar com raiva, nós podemos desprezar, isso existe essa possibilidade, mas nós precisamos iniciar os nossos dias. Não é para você ficar assim. Tudo que Deus faz tem razão. Tudo que vem para nós vem de propósito. E a tribulação serve como um tipo de tutor. E Deus usa para corrigir as nossas vidas, para trazer para nós mais fé, mais humildade, mais gratidão. E como pais nós precisamos ensinar essas coisas aos nossos filhos. Ele diz aqui, filho meu, não rejeites a correção do Senhor. E sabe o que isso quer dizer? Nós precisamos ser bons exemplos aos nossos filhos também. Irmãos, eu vou admitir, eu sou a primeira pessoa para querer reclamar. Mas isso não quer dizer que eu preciso reclamar. Eu sei que dentro de mim, na minha carnalidade, eu vejo algo que eu não gosto, eu fico frustrado. E olha, eu vou querer falar para todo mundo que eu não gosto.
Mas se eu ficar fazendo isso, eu vou estabelecer um exemplo aos meus filhos que na verdade eu não valorizo a repreensão do Senhor, que para mim Deus está errado. E eu vou demonstrar aos meus filhos que nem eu tenho um bom conhecimento do Senhor. E não é para ser assim. Nós precisamos passar aos nossos filhos o conhecimento do Senhor, e isso inclui a verdade, que quando Ele traz algo para nós, que é difícil, complicado, etc., serve como repreensão. Ele está querendo nos ensinar algo. Às vezes algo difícil que nós nem queremos aprender. Mas é porque Ele é bom. E nós precisamos aprender. Vamos agora para versículos 21 a 23 de Provérbios 3. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás confiante pelo teu caminho, e o teu pé não tropeçará. Então, irmãos, como pais, é nossa responsabilidade passar aos nossos filhos uma base certa. Uma base certa. Que os nossos filhos saibam que o que nós estamos ensinando é a verdade. Que nós, possamos demonstrar aos nossos filhos, olha, se você seguir esse caminho, você pode ter certeza que vai dar certo. Eu não estou dizendo para você criar na mente do seu filho a ideia que a obediência sempre produz a prosperidade financeira e boa saúde. Mas que, no geral, segundo a ideia e o espírito dos provérbios, você segue a verdade, você segue o que a Bíblia ensina, você segue a sabedoria dos seus pais, e o resultado será um bom resultado, ou nessa vida ou na próxima. Nossos filhos precisam ter uma certeza. Quando, irmãos, eu converso com certos jovens, eu fico tão feliz porque esses jovens receberam os ensinos dos seus pais e falam, olha, meu pai me disse o seguinte, e eu sei que é verdade porque eu vi o mesmo na minha vida, própria experiência. E eu quero continuar com isso. É a minha base. Não é teimosia, mas é aquela certeza, aquela, irmãos, palavra importante, convicção, que olha, o mundo pode ter vários problemas, pode até me ameaçar, mas eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus, e eu sei que os meus pais estão me instruindo no caminho certo. Os nossos filhos precisam dessa base, irmãos. Pais com convicção conseguem passar convicção aos seus filhos. Uma base. E agora, irmãos, nós podemos ir para capítulo 4, versículos 1 e 2. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Como pais, irmãos, é nossa responsabilidade passar aos nossos filhos a boa doutrina. Ele diz aqui, pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Eu não posso falar de todas as regiões no Brasil, mas infelizmente há uma ideia errada sobre o significado da palavra doutrina. Há certas igrejas ou seitas, eu devo até dizer, que enfatizam doutrina como se fosse simplesmente regras que você tem que seguir na sua roupa, cabelo e outras áreas da sua vida para você agradar a Deus e poder ir ao céu. Pessoas me perguntam, qual é a doutrina da sua igreja? A pessoa não quer dizer com isso o que você crê sobre Jesus, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre a Bíblia, sobre
a salvação e sobre a inspiração das Escrituras, a pessoa quer saber se eu permito o uso de bermuda, ou se a mulher pode pintar o cabelo. Irmãos, a palavra doutrina não é isso. A palavra doutrina tem a ver com o que a Bíblia ensina sobre tudo, sobre se Jesus é o Filho de Deus ou não, se a salvação é pela graça por meio da fé ou não, se o sangue de Jesus é suficiente para expiar o nosso pecado ou não. Tudo. Também vai incluir coisas que têm a ver com moralidade, decência, etc. Mas é tudo, todo o conselho de Deus. Eu valorizo o meu pastor no estado americano de Tennessee. Ele, irmãos, é uma bênção. Mas como o pai dos meus filhos, é a minha responsabilidade ensinar a Bíblia para os meus filhos. E isso quer dizer que eu vou ter que aprender a Bíblia. Isso quer dizer que eu vou ter que passar tempo na Bíblia em casa, eu mesmo. Eu vou ter que buscar conhecimento através do meu pastor. Eu vou ter que estudar a Bíblia e passar o que eu aprendo aos meus filhos. Meu pai, ele não sabia muito bem várias coisas da Bíblia. Ele conhece muito mais a Bíblia hoje em dia. Mas eu me lembro de vezes ele tentando me ensinar algo. E Deus usava o meu pai para me ensinar certas coisas. Eu quero ensinar muito melhor do que o meu pai. Eu tenho muito mais conhecimento do que ele tinha na época. Então eu quero aproveitar o que eu tenho para ensinar, mas é minha responsabilidade como pai dos meus filhos passar aos meus filhos boa doutrina. Agora vamos para versículos 10 e 20 a 22 de Provérbios 4. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. Versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Como pais, irmãos, a nossa responsabilidade é passar aos nossos filhos palavras frutíferas. Nós precisamos escolher as melhores palavras que dão vida, não a morte, mas dão vida aos nossos filhos. Às vezes, eu digo às vezes, muitas vezes, eu preciso corrigir os meus filhos. E eu penso mais do que antes, muito mais. Como é que eu estou repreendendo o meu filho? Tipo, naquele momento eu quero ter palavras esperançosas. Eu não quero simplesmente falar, filho, você errou, você fez a coisa errada. Eu quero dar avisos, sim, mas também eu quero mostrar o caminho certo, o que realmente pode ser feito. Eu quero dar aos meus filhos palavras que vão produzir vida nos meus filhos. Ele diz aqui, em versículo 22, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Não é interessante isso? Ele até enfatiza o corpo. Eu vejo nas Escrituras, especialmente no livro de Provérbios, também nos Salmos e também na vida que eu vivo hoje em dia, o que acontece dentro de nós, espiritualmente, pode nos afetar exteriormente no corpo. Eu vejo como pensamentos e atitudes podem afetar a saúde. Se eu, então, passar boas palavras ao meu filho, e se essas boas palavras entrarem no coração do meu filho, existe a possibilidade de eu ajudar até a saúde física do meu filho, através de palavras frutíferas, palavras que produzem vida no meu filho. Agora vamos para Provérbios capítulo 5, versículos 1 a 4. Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência, inclina o teu ouvido.
para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite, mas o seu fim é amargoso, como o absinto, agudo, como a espada de 2 gumes. Como pais, irmãos, é a nossa responsabilidade passar aos nossos filhos discernimento. Aqui ele fala, filho meu, há mulheres nesse mundo que não são de Deus, e elas vão falar certas coisas para você, para atrair você para coisas erradas. O triste é que essas mulheres podem até ser casadas com outros homens, mas não têm a pureza de coração para fugir da fornicação e do adultério. E elas podem falar coisas para você que você vai gostar. E se você não tiver discernimento, filho, você pode acabar acreditando que ela vai dar para você tudo o que você quer, quando na verdade os pés dela vão levar você ao inferno. Ele diz aqui em versículo 5, os seus pés descem para a morte e os seus passos estão impregnados do inferno. Nossos filhos, irmãos, vamos compreender, nossos filhos precisam entender coisas e nós precisamos ensinar essas coisas. Eu vou pular de onde eu estou aqui em Provérbios para Provérbios 29. Um versículo que eu quero enfatizar, tão importante. Diz aqui em Provérbios 29, 15: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. A Bíblia até diz que a tolice está atada no coração da criança. Ou seja, em outras palavras, se os pais não derem discernimento aos seus filhos, com certeza uma mulher estranha ou outra pessoa pode chegar com um tipo de tentação. Nosso filho, não tendo discernimento, vai achar que é uma coisa legal e vai acabar caindo. Eu sei que não é possível nós prepararmos nossos filhos para toda coisa, toda situação. Então eu acredito é importante ganhar os corações dos nossos filhos, para que você possa entender, olha, eu sei que meu filho não tem discernimento de tudo, mas pelo menos discerne o seguinte, que eu amo meu filho, e que quando eu falo certas coisas, meu filho precisa confiar em mim. Irmãos, se nós perdemos os corações dos nossos filhos, perdemos tudo. Então, quando chegar uma pessoa com sabe coisas erradas, nosso filho vai atrás dessas coisas e perdemos o nosso filho. Um filho entregue para si, não tendo conselhos dos pais dela, essa criança acaba fazendo coisas erradas e nós não sabemos, porque nós não passamos tempo com o nosso filho, nós não temos conversas com o coração do nosso filho, e um dia nosso filho vem para casa e fala para nós algo que aconteceu, talvez uma filha nossa, grávida, ou vem para a nossa casa com uma tatuagem no braço de uma coisa louca, e nós pensamos, o que aconteceu? É que nós não passamos tempo com os nossos filhos, lhes dando discernimento. E sabe, tem coisas, irmãos, pode até falar de uma forma engraçada, explicando, olha, você tem tatuagem hoje, essa mesma tatuagem você tem amanhã, a tatuagem fica feia, não vai ser a melhor coisa no mundo, vai envelhecer, vai ficar uma mancha nojenta no seu corpo. É melhor evitar esse tipo de coisa.
Eu não acho que às vezes precisamos dar, sabe, uma lição teológica e profunda sobre todas essas coisas. Aqui Salomão, ele nem sempre faz isso, ele simplesmente fala: filho, presta atenção, se você fizer isso, depois isso vai acontecer. É um tipo de conselho simples. E se precisar explicar mais, seu filho tem certas dúvidas, então explica mais. Nossos filhos têm 3 fases. Primeira fase, o nosso filho muito pequeno fala: o que é isso, pai? Aquela pergunta: o quê? O que é isso? Crescendo um pouco, entendendo um pouco mais, nosso filho chega a um ponto de falar: como? Como funciona isso, pai? Eu quero entender isso, como? E ainda uma pergunta muito inocente. E daí nosso filho se torna adolescente e não fala o quê ou como, mas faz essa pergunta: pai, por quê? A pergunta mais difícil, porque há muitos porquês a gente não tem resposta. E vamos entender, faz parte do crescimento e do desenvolvimento dos nossos filhos. Nós não devemos falar aos nossos filhos: cala a boca, para de questionar tudo, porque faz parte do desenvolvimento. Às vezes a criança está questionando, às vezes precisamos falar: filho, não tenha atitude ruim, que você fala dessa forma como se eu estivesse tentando manipular você, controlar você, dominar você. Sabe, eu não estou querendo prender você como se você fosse um tipo de preso dentro de uma cadeia e você só vai fazer o que eu... Não, às vezes os nossos filhos vêm com atitudes dessas. Precisamos ensinar que nós não queremos agir dessa forma, que nós não queremos controlar os nossos filhos dessa forma. Mas muitas vezes a pergunta vem para nós e dá essa ideia e precisamos pensar: peraí, mas meu filho está crescendo, está se desenvolvendo, então está nessa fase de questionar certas coisas e precisamos ter respostas mansas, brandas, respostas que fazem sentido. Na verdade, um dos maiores alvos para o pai cristão é fazer com que essa vida faça sentido segundo a Bíblia. Nossos filhos podem ficar com raiva, com ira, não entendendo por que nós fazemos certas coisas. E não é possível explicar tudo, mas podemos pelo menos tentar dar uma ideia aos nossos filhos. E até admitir às vezes: filho, eu não tenho respostas para tudo, mas eu sei que Deus tem e nós podemos examinar o que a Bíblia fala. Então, é nosso alvo dar discernimento aos nossos filhos. Agora, em Provérbios capítulo 6, versículos 20 a 23, diz o seguinte: filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz. E as repreensões da correção são o caminho da vida, para te guardarem da mulher vil e das lisonjas da estranha. É a nossa responsabilidade como pais passar aos nossos filhos motivação para fazer o certo. Ele diz aqui em versículo 23, porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz. Nossos filhos precisam de motivação. Vem preguiça, entre outras coisas, e nós precisamos ajudar os nossos filhos. Ajudar. Veja aqui Provérbios 6, versículos 1, 2 e 3. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho e te deixaste enredar pelas próprias palavras e te prendestes nas palavras da tua boca, faze pois isto agora, filho meu, e livra-te, já que caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Não deis sono aos teus olhos, nem deixes adormecer as tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinho. Então, irmãos, o alvo nosso como pais é passar aos nossos filhos motivação para fazer o certo. Ele fala que
não deixastes enredar pelas próprias palavras. Ele está enfatizando isso. Há um perigo aqui em ser fiador. Esse é o contexto aqui de Provérbios 6, versículos 1 a 5. Às vezes precisamos explicar, filho, por favor, preste atenção. É um grande perigo se você fizer isso, motivando nosso filho a escolher as coisas certas. E eu já li versículos 20 a 23, aqui também nós notamos que devemos dar não somente motivação, mas também orientação. Eu li esse versículo, deixe-me ler de novo, versículo 23, porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz. Aqui nós precisamos, e eu já enfatizei isso, mas falar o necessário para o nosso filho poder entender o sentido da vida, o significado das coisas. Então o mandamento é lâmpada e a lei é luz. E agora vamos para Provérbios capítulo 7, Provérbios 7, versículos 1 a 5. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos e escreve-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama de tua parenta, para que elas te guardem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Irmãos, como pais, é a nossa responsabilidade passar aos nossos filhos valores. Oh, irmãos, o mundo quer dar aos nossos filhos tantos valores errados. A vaidade é tão importante aos nossos filhos, mas os nossos filhos precisam valorizar a sabedoria de Deus, precisam valorizar a Bíblia, precisam valorizar a igreja. Precisamos passar bons valores aos nossos filhos. Eu vejo pais que não se importam com os cultos da igreja, vão aos cultos somente de vez em quando. Pais que não gostam de orar, não gostam de ler a Bíblia. E o que você está fazendo, pai, com essa falta de desejo de servir a Deus? Você está colocando no coração do seu filho esse entendimento. Deus não é muito importante. A igreja não tem muito valor. A Bíblia não é um livro essencial para mim. E você está roubando o seu filho. E ele não tem os valores que ele precisa ter. E um dia, quando o seu filho decidir fazer algo louco, e você fala, por que você quer fazer isso? Que isso? É porque ele não tem os valores bíblicos que precisa ter. Valores. Pai, eu peço que o Senhor abençoe os pais que ouvirem essa mensagem e os filhos também. E eu peço que o Senhor ajude cada um de nós, cada pai, cada mãe, que possamos compreender a nossa responsabilidade para com os nossos filhos. Não é para nós entregarmos os nossos filhos às escolas ou à igreja. Os nossos filhos são a nossa responsabilidade. E precisamos instruir os nossos filhos, repreender os nossos filhos, treinar e disciplinar os nossos filhos. Nós precisamos manter um bom exemplo diante dos nossos filhos, porque o futuro deles, de uma forma, depende de nós. Ó Pai, nos ajude em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos e amigos, pela mensagem do Senhor que nós acabamos de ouvir. Deus fez a parte dele, falou, nós ouvimos. Agora precisamos aplicar a palavra de Deus em nossos corações, em nossos relacionamentos. Amém? Eu estarei orando e logo depois desta oração nós encerraremos este culto com o cântico Ó que dia será, porque nós almejamos o retorno do nosso Salvador que virá nos buscar
todo aquele que recebeu a Ele como Salvador pessoal. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela mensagem aos nossos corações nessa noite. Rogamos que o Senhor nos ajude a aplicar nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, esta palavra preciosa do Senhor. Obrigado, ó Deus, pela vida do pastor John, pela sua família, que o Senhor continue abençoando os teus servos. E sendo a tua vontade, ó Deus, permita-nos amanhã, mais uma vez, ouvir a tua palavra. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Ó, que dia será? Convido os irmãos que estão comigo aqui nessa noite para virem louvar. Em João 14,3, o Senhor Jesus disse: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Será um dia de glória, um dia maravilhoso. Amém. Deus abençoe e até amanhã.